eu converso com Luciana Michax sobre toda essa questão do Novembro Azul, de tudo que envolve a saúde física e mental dos homens, né? Porque é tão importante a gente falar a respeito disso, a gente que sai do Outubro Rosa com grandes movimentações, né? A gente aqui mesmo teve série de debates aí sobre a importância da prevenção do autocuidado, do exame, né? Que foca mais nessa questão do câncer de mama. Daí a gente adentra novembro, começamos com a campanha Novembro Azul para falar a respeito da saúde dos homens. E aí, isso é recente também, né, Luciana? Não é muito tempo que tem esse Novembro Azul por aí, não. A campanha Novembro Azul, eu acho que ela começou em 2002. Começou na Austrália. E aí com aquele símbolo do bigodinho. Do bigodinho. Isso. E aí, desde então, desde que surgiu a campanha, realmente os homens começaram a fazer mais os exames, começaram a se ligar mais. Mas quando a gente olha em termos de movimentação, tu se vê uma movimentação maior no Outubro Rosa, por exemplo. Reunir mulheres, trazer profissionais, falar sobre todas essas questões. Tu não vê os homens se mobilizando para isso, né? Não, capaz. Quem vai mobilizar eles são as mulheres. São as mulheres. E aí acho que entra também um papel das mulheres. Neste momento, porque todo mundo é mãe, todo mundo não, todo o homem é filho de uma mãe, pode ser que tenha uma esposa ou não, uma irmã, enfim, porque essa parte do cuidado, ela realmente é mais feminina, as mulheres se preocupam mais. Por natureza, né? Não sei se por natureza ou se porque foi ensinado. Né? Ou se é da natureza mesmo. Por essa questão do gestar, eu acho que vem muito da nossa natureza também. Eu acredito que sim. Só que daí os homens têm que fazer a parte deles, que é ceder um pouquinho, né? Porque tem uns que a mulher tá ali, daí a mulher passa por chata, enchendo o saco todo dia, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Aí você sai do teu papel de esposa, vai pro papel da mãe, mandando o tempo todo, né? Daí já se criam outros processos. Mas eu acho que é a importância, essa abertura do homem para... Sim, eu vou ali ver se tá tudo bem. Isso, aceitar essa ajuda. Porque assim, como nós iremos falar agora sobre os impactos psicológicos do câncer de próstata, tem uma questão de como é viver sem próstata, tem uma questão do que acontece quando você fica sem a próstata. Todo tratamento para câncer de próstata não vai englobar na retirada, a não ser quando ela já está mais avançada, enfim, mas isso é a questão que o médico avalia. Às vezes vai ser uma radioterapia, alguma outra questão, mas enfim, viver sem a próstata pode sim implicar em impotência sexual, em perda da urina, né? A pessoa começa a precisar usar fraldas, porque a incontinência urinária ela começa a existir. Como a próstata ela é muito próxima à bexiga, ela tem uma implicação ali direta também com a questão da incontinência. Então tem que colocar na balança o que vale mais a pena. Se vale mais a pena eu ir fazer o meu exame, que demora pouquíssimos segundos de desconforto, ou se vale mais a pena daqui a pouco eu correr o risco e pegar essa doença num estágio mais grave. Tem que colocar na balança, né? E assim, como você falou, as mulheres elas se movimentam mais para Outubro Rosa. Eu lembro que quando começou a campanha forte aqui no Brasil, eu trabalhava no CAPS 2 lá em Ijuí, que eu sou de lá, né? Sou psicóloga e eu era estagiária no CAPS 2. E aí, no ano seguinte, começou então a campanha para o Novembro Azul. E aí vieram as camisetas azuis, mas só um ano depois. E um movimento muito mais fraco, com certeza. Né? A gente tem muitas campanhas, eu não sei como é que acontece também isso nos postos de saúde, como é que é feita o acolhimento desses homens, enfim. Né? Eu sei que na nossa cidade, na cidade da qual eu venho, que é Ijuí, tem grupos, tinham pelo menos, né? Porque minha mãe foi uma pessoa que teve câncer de mama, tinham grupos com um psicólogo mediando para as mulheres. E parece que o grupo para homens não fluía muito, porque eles não compareciam, não tinham vontade. Perguntei
hoje para uma pessoa que teve um marido que fez tratamento lá no CACOM para câncer de próstata, e ela disse que ele não foi encaminhado para nenhum serviço de psicologia. Talvez não tenha mais esse serviço, ou não sei como é que está agora, né? Até se algum ouvinte puder, estiver fazendo tratamento, enfim, puder nos passar a informação pelo WhatsApp aqui da rádio, né? 997-115-115. Isso, uma informação bem-vinda, assim, bem válida. Porque eu também acredito que poderíamos ter políticas públicas voltadas para isso, e não só esperar pelo governo, né, pelo Sistema Único de Saúde, mas também, de repente, mobilizações assim como tem a Liga, né, ter também algo voltado para a saúde do homem. Mas, infelizmente, não tem. Talvez é uma cultura que a gente vai quebrando aos pouquinhos, é um paradigma que vai sendo mudado com o passar dos anos. 7 minutos, faltando para as 19 horas. E para quem está passando por esse processo? Então, para quem está passando por esse processo, qual que é o impacto? Tanto para o homem quanto para a família, né? Tem aquilo, né, que muitas mulheres são abandonadas quando descobrem o câncer, e essa realidade talvez não seja a mesma para homens, que as mulheres elas têm esse perfil de cuidadoras, né? Ficam mais do lado dos seus maridos, mas vai bater com questões bem fortes, que é sobre a questão da finitude. É uma questão que todo mundo tem, inclusive muitas pessoas não fazem, muitas mulheres não fazem o exame da prevenção do câncer de mama por medo também do resultado, e muitos homens também não fazem por medo desse resultado, como a gente já falou. Muitos não fazem porque temem perder a sua masculinidade. Inclusive, eu lembro que tinha um senhor que dizia: eu prefiro morrer do que deixar que outro homem me toque, né, para fazer esse exame. Ele faleceu, claro, né? Mas, assim, para quem está enfrentando, a primeira coisa é que todos nós vamos morrer um dia, então a nossa vida é finita. Só que a gente pode encontrar um sentido na doença. Tem muitas pessoas que ressignificam toda a sua vida a partir da doença. E os índices de cura são altos. Hoje, né, a gente tem índices de cura altos, se a pessoa faz o tratamento direitinho, enfim. E mesmo, digamos, que a pessoa fique sem a próstata e ela tenha que enfrentar desafios, existem tratamentos com fisioterapia, para reabilitação, para que o homem não tenha tantos problemas de incontinência, para que volte a ter a sua capacidade de potência sexual também. São tratamentos, né, que dão resultado. Eu já conversei com fisioterapeutas a esse respeito, eles falaram que sim, que são tratamentos muito interessantes, que é possível. Mas é, acima de tudo, encontrar um sentido na vida. O que a doença está ensinando a pessoa? O que a doença, ela organiza também a família. Ela mobiliza, ela ajuda a encontrar um sentido, porque se você não encontrar um sentido naquilo, você não dá conta. E aí também vai com uma outra coisa que a gente estava falando antes, Aline, lá do começo do programa, que é sobre o suicídio. Tem muitas pessoas que, quando estão enfrentando uma doença como essa, desistem, ou elas desistem de fazer o tratamento, e essa é uma conduta para suicida, ou então elas começam aqueles pensamentos: era melhor eu não estar aqui, eu só estou dando sofrimento para minha família, não vai adiantar nada. Então a pessoa vai lá e dá fim de sua vida. Mas não precisa ser por essa via. Tem com quem conversar, né? Eu sempre digo, Palmeira das Missões é um município que tem mais de 50 psicólogos ativos, 50 CRPs ativos. Eu, como psicóloga e conselheira do CRP no estado do Rio Grande do Sul, posso dizer que temos ótimos profissionais aqui na nossa cidade, na nossa região. É possível procurar ajuda. Também, como o Padre Nildo teve aqui, também é importante procurar ajuda religiosa, que a fé, a ciência comprova que a fé ajuda muito as pessoas, né? Então, uma coisa não substitui a outra. O tratamento médico deve ser procurado o quanto antes. Não se deve pensar que a pessoa vai se curar apenas pelo poder da mente, porque isso não é verdade, e também não é verdade que vai se curar apenas pela fé. A gente tem que unir as coisas, unir ciência com fé.
Isso daí é o mais importante. Ter força, apoio familiar num momento desse. Também é importante que a família fique unida, que a esposa enfrente junto esse problema, junto com o marido, que não fique pensando só nas nas possibilidades que podem acontecer, como eu falei, da impotência, porque um casamento é muito mais do que isso, né? Um casamento é união, um casamento é na saúde e na doença, né? Então, assim, as pessoas têm que ter força para encarar isso juntos, que aí fica muito mais fácil quando a família está apoiando. E os homens precisam muito desse apoio. Os homens, eles, como a gente conversou também, eles carregam muito esse estigma da virilidade, da potência, e de repente, quando eles se veem numa condição dessas, é como se eles tivessem perdido tudo. Então, eles precisam de muito apoio, muita escuta, para que também não procurem ajuda em álcool, droga, nessas outras coisas aí que não vale a pena e que só aumentam o sofrimento e que inclusive são fatores de risco que aumentam a predisposição para este câncer e outros, né? E outras doenças. 2 minutos, faltando para as 19 horas. Que pauta importantíssima da gente falar, né? Vamos ver se teremos criar mais umas oportunidades aí antes do fim de novembro, quem sabe, da gente abordar mais isso. E eu ficaria muito feliz se a gente visse em Palmeira das Missões mais movimentações ocorrendo em torno aí do Novembro Azul, né? Palestras, né, trazer os profissionais para falar, trazer profissionais da saúde mental também, para que esses homens se sintam aí. A gente fala tanto no acolhimento, né? Acolhidos, e daí parece que uma palavra não encaixa com a outra quando a gente fala com eles, né? A respeito ao acolhimento dos homens também. Se mostrar sensível também, né? Você não precisa dar conta do mundo sozinho, se as mulheres já estão ocupando tantos lugares ali e fazendo o corre de uma forma igual, né? É de uma forma igual, se você for olhar por esse aspecto, porque às vezes a cobrança é deles mesmo, né? Isso. Não tem nem a mulher lá do outro lado dizendo que tem, que ela tá fazendo o corre dela. Faz o teu, não precisa dar conta do mundo também, né? Porque se sobrecarregar, e aí se a cabeça não tá bem, o corpo não tá bem, aí às vezes as atitudes não estão boas, vai buscar fuga lá onde vai fazer mal pro corpo e pra mente, e o relacionamento não funciona. Então, assim, é uma cadeia, né? E que a gente vê muito presente nesse universo masculino. Isso. E também terminar, né, porque esse assunto é um assunto tabu, porque mexe na sexualidade. Tudo que mexe na sexualidade é tabu, mas aí a internet com bobagem não é, entende? Então nós precisamos falar sobre isso. É aparelho reprodutor masculino, aparelho reprodutor feminino. E outra, câncer de bexiga, câncer de colo de útero, são cânceres rank, assim, que lideram. E aí, se as pessoas ficarem presas em preconceitos, esses rankings nunca vão parar. Então, a gente precisa ter esse olhar e, enfim, né, ter mais urologistas, profissionais que trabalhem aqui com essa área, enfim, né, a gente tem poucas pessoas, né, trabalhando com isso. Agora, ginecologistas já encontramos bem mais, mas urologistas são poucos. E o urologista também é um médico que cuida da saúde da mulher, porque toda mulher tem bexiga, toda mulher tem uretra, assim como os homens. Então são coisas que que vale a pena trazer, sim, com certeza. Mas esse olhar para a saúde física e para a saúde mental dos homens, eu acho que merece destaque. Que bom que a gente teve essa oportunidade aqui no teu programa de poder trazer esse assunto tão pertinente. 19h01, Luciana Rochac, obrigada por hoje. Eu que agradeço e um ótimo mês de novembro para os ouvintes, e procurem sim atendimento, né? Procurem realizar então esse exame que é tão importante. Às vezes vocês não vão nem precisar fazer ainda o exame do toque retal, mas procurem um urologista para ver se como a sua saúde está indo. E assim, então, eu vou
me despedindo aqui do Mente Aberta desta quarta-feira, dia 12 de novembro de 2025. Eu, se Deus quiser, quarta-feira que vem, estou por aqui. Fiquem todos bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tadã!